Regina? Peraí que nós temos duas Reginas, você vai precisar ser mais específica. A Regina Montanhini. Quando ele fala Regina do Riquelme. Tudo bem, gente? Eu conheço o Paulo já de um certo tempo, do grupo Lumen, que é um grupo gigantesco e bem dinâmico, no sentido de que, em tese, seria, eu digo em tese porque é um grupo mais multidisciplinar. Geralmente são de pessoas de RH, mas tem psicólogos, advogados, contadores. Ele é multidisciplinar e é bastante dinâmico, porque trocam ideias de todas as áreas. Então, por conta disso, que a gente com o Paulo pensou nessa situação de crise, onde está todo mundo reaprendendo a viver, né? Vamos falar isso, reaprendendo a viver e tentar sair dessa situação, que é uma situação que não só calamitosa de saúde, mas empresarial também, de pensar em medidas para mitigar, por exemplo, mitigar pelo menos os danos. Então, estamos aqui com a Vanessa, a Vanessa e o Rica, né? Eduardo Rica, são sócios do escritório que eu trabalho, De Vivo, Castro, Rica, Whittaker e advogados, né? E a Vanessa e o Eduardo são os sócios titulares da área de direito do trabalho. De direito, desculpa, tributário. Tributário. Começou com T, né? Tributário, então a gente vai tentar falar sobre isso, sobre esses temas, as medidas que estavam na gaveta, né, gente? Tem muita questão que estava na gaveta das empresas e que agora talvez seja a hora de tirar da gaveta, de pensar essas medidas e essas regras, o que pode ser feito para tentar arrecadar ou diminuir despesas, que esse que é o foco, mais ou menos, dessa conversa de hoje. Tá ok? Obrigada. Isso. Obrigada, Regina, pela apresentação. Obrigada, Paulo, pelo convite, né, para a gente conversar um pouquinho essa noite. Sim, como a Regina comentou, né, o que a gente vai trazer realmente são temas aí que não são novos, né, acho que a maioria de vocês já ouvido falar, ou enfim, até mesmo já aplicar alguns deles nas respectivas empresas, enfim, assessoria aí para os clientes. Mas a ideia realmente é tirar um pouquinho, pensar realmente em oportunidades para tentar gerar caixa ou proteger o caixa da empresa, gerar oportunidades, mas como a gente estava conversando no início, né, de forma conservadora, né, de forma a não gerar realmente uma contingência no futuro, né, então a gente no escritório, né, tanto eu quanto o Eduardo, a gente tem mais um sócio na área também, que é o Frederico, nós três responsáveis ali pela área tributária do escritório, temos o mesmo posicionamento no sentido de que as oportunidades, elas precisam ser analisadas com bastante cautela, com bastante cuidado. O mercado, ele acaba oferecendo muita coisa, né, mas a gente é bastante criterioso na análise, né, para realmente sempre tentar ver a realidade das empresas, né, de cada uma delas, ver o que se aplica, o que não se aplica, como que está a jurisprudência, como que está evoluindo realmente as decisões. Então, a gente também, aquela coisa, não dá para assegurar como que vai ser a decisão, alguns assuntos aqui ainda estão pendentes de decisão definitiva, né, pelos tribunais superiores, a gente não consegue assegurar qual que vai ser o deslinde, mas são assuntos aí que a gente entende que, pelo menos a grande maioria deles, que poderia gerar aí algum tipo de benefício aí para a empresa, mas depende de uma série de fatores, né, tamanho da folha, tamanho da empresa, número de empregados, tem uma série de variáveis aí que realmente tem que ser analisado caso a caso para aplicação e para análise aqui dessas oportunidades. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, na verdade, deixa eu ver aqui. Tem uma opção, Vanessa, apresentar agora, deve estar... Não tem para você? Deixa eu ver aqui, peraí. Apresentar agora, tem aqui, apresentar agora, aí vem
a tela inteira. E aí, deixa eu ver. Só que aí, se eu compartilhar, deixa eu ver, será que eu consigo compartilhar só a apresentação? Vocês estão vendo? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Se não, vamos dizer que a tecnologia não é super meu forte, tá? Mas vamos tentar. A gente está nessas épocas de home office, a gente está, todos nós aqui, virando experts em TI, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho me especializado aqui. Vejam se vocês conseguem ver minha tela. Tá entrando. Perfeito. Tá. Agora sim. Agora sim? Então tá bom. Que aí acho que é mais fácil para a gente ir só seguindo aqui e ter um norte para as discussões, tá? Vanessa, só uma coisa, antes de começar, eu queria que o Eduardo e o Márcio se apresentassem. Sim, claro. Depois vocês vão intercalando entre vocês o assunto. Claro, por favor, Eduardo. Eduardo está entre nós? Pronto, estou sim. Aliás, o Matusalém deveria ser eu, por ser mais velho, e a Vanessa já fez a primeira abordagem, somos sócios lá da área tributária, eu já conto aí com bastante tempo na assessoria de empresas e como sócio de escritórios de advocacia de grande porte, e me dedico especialmente, ao longo destes mais de 30 anos de atividade, ao chamado contencioso judicial tributário, as discussões judiciais de natureza tributária, né? Então, acostumado um pouco aí com esta segunda vertente da instabilidade, porque nós temos já a estabilidade da legislação, que é para lá de complicada, e uma instabilidade do Poder Judiciário. De modo que nós, integrantes do contencioso, temos que nos equilibrar diante destas instabilidades. Eu quero observar também o que a Vanessa já adiantou, em termos de comportamento nosso, de ideal nosso, de não recomendar discussões em termos de aventura. É uma preocupação que nós sempre temos com relação ao futuro. Porque, claro, que economizar tributos é como fornecer comida para o obeso, não é? É sempre um discurso bom de se ouvir. Mas nós temos um pouquinho de responsabilidade com relação a sempre ao futuro, com relação ao sócio, à entidade que nós defendemos, né, para que a economia que hoje é propiciada por uma eventual liminar ou uma medida que se consegue, amanhã não se transforme numa dor de cabeça que atrapalhe os negócios da empresa. De modo que sempre vamos procurar aquilo que é mais seguro, sem abrir mão também da nossa obrigação de lutar ao máximo para conseguir aquilo que é possível, né? Então, acho interessante para nós prosseguirmos antes da próxima, ou logo depois da próxima apresentação, é que a Vanessa vá tocando nos temas para nós já dizermos um pouco da experiência que nós temos em cada uma dessas matérias. Ok? Márcio, se apresente, por favor, meu amigo. Oi, boa noite a todos. Pessoal, é uma alegria mesmo estar aqui participando. Queria agradecer o convite e gostaria de estimular também a participação de todos. Eu acho que todos nós, a gente estava falando um pouquinho antes do início oficial do nosso encontro, e que todos nós estamos aprendizado, a coisa é dinâmica, nunca é suficiente o que nós já sabíamos,
nunca é suficiente aquilo que nós já vivenciamos. Então, queria solicitar mesmo que nós pudéssemos enriquecer esse encontro de hoje à noite com a participação de todos. Eu venho e eu acho que eu posso adicionar um contexto interessante para essa discussão, porque eu trago a visão de finanças. Eu sou de finanças, sou contador de formação, trabalhei em controladoria há muitos anos e normalmente em empresas, nos últimos tempos, nos últimos 25, 30 anos em empresas multinacionais, e eu estive sempre do outro lado, eu sempre era o cliente. Então eu trago, ao mesmo tempo, a visão de controladoria, que é uma visão conservadora por natureza, e eu posso compartilhar com vocês o seguinte: tive várias experiências ao longo dessa jornada, deste gênero. Algumas experiências foram positivas, muito interessantes, outras experiências não foram assim tão enriquecedoras, e eu sempre tive por norma e tive a felicidade de ter uma área jurídica onde eu sempre trabalhei de mãos dadas, né? Nunca quis ter o voo solo. Eu sempre compartilhei, discutia, trazia as possibilidades, então me amparava muito na área jurídica interna da empresa. E, obviamente, aspectos jurídicos mais aprofundados, eu deixo com a Vanessa e com o Eduardo, mas ao longo do nosso bate-papo, eu vou trazendo a minha visão de finanças, a minha visão de cliente, porque existe um grande paradigma, a gente conversou sobre isso também, é o seguinte: esse tipo de trabalho, esse tipo de análise, esse tipo de levantamento, ele traz na cabeça ainda, na maioria das pessoas, aquela figura da auditoria. E a auditoria tinha aquela figura que nos causa medo, né? A gente escutava essa palavra, vai ter auditoria. Eu trabalhei em empresas que eu tinha auditoria interna e externa. Então, nunca vi a auditoria como uma ameaça, sempre vi a auditoria como um parceiro. E não é o nosso caso, não é o que nós vamos apresentar hoje, não é auditoria, é uma avaliação da situação da empresa, tentando identificar as oportunidades, e às vezes essas oportunidades são tanto chances de redução de custo que eu já tenho, e por vezes eu experimentei isso, esse tipo de análise me ajudava a identificar uma fragilidade, uma deficiência, uma vulnerabilidade que eu tinha dos nossos processos. Então, espero que a gente possa discutir bastante, trocar bastante ideia, bastante opinião, e eu passo a palavra aí para a Vanessa. Obrigado. Obrigada, Márcio, por essa introdução e pela apresentação. Acho que realmente essa visão multidisciplinar é muito interessante, né? Sempre essa combinação. Eu e o Eduardo gostamos muito realmente quando a gente tem essa parceria também, né, com os nossos clientes do lado da controladoria, para realmente, né, nos dar embasamento, para a gente poder discutir tecnicamente. Acho que essa troca entre a técnica contábil financeira e a parte jurídica, ela é sempre muito, muito enriquecedora, né, e nos ajuda, né, na parte jurídica, nos dá muito embasamento aí para fazer a nossa análise, enfim, para fundamentar as ações. Eu acho que é uma troca muito, muito válida, né, então é bem interessante ter a sua visão. Bom, acho que o primeiro tema aqui para a gente começar, e por favor, fiquem à vontade aí para interrompendo, conversando, vamos tornar realmente essa aqui é uma conversa, um bate-papo, né? Realmente a questão das verbas indenizatórias, né, acho que é um tema aí que já está há algum tempo bastante, né, em voga, em discussão. A gente tem a base aí, a questão de ter ou não natureza salarial, né, como a gente sabe, as contribuições previdenciárias, elas têm aí como base de cálculo a remuneração, né, então elas têm que ter esse caráter remuneratório para elas poderem incidir. E a base, então, aqui da discussão são aí algumas verbas incidentes, né, que são destacadas aí na folha e que não teriam essa natureza remuneratória, né, de contraprestação pelo trabalho, mas sim esse caráter de indenização.
Algumas delas realmente já estão aí, na própria legislação trabalhista, né, então a própria lei já prevê, então não há o que se falar e não tem discussão, mas algumas outras várias, eu diria, têm aí gerado discussão no judiciário já faz alguns anos, né, e aí o STJ, ele pacificou, vamos dizer, né, ele já se pronunciou de forma, na esfera do STJ, né, de forma definitiva, essencialmente por essas 3 verbas, né, que é o aviso prévio indenizado, auxílio-doença, acidente nos primeiros 15 dias, e o terço constitucional de férias. E aí veio assim, na época dessa decisão, enfim, muitas empresas, inclusive, já começaram, né, logo que saiu a decisão, foi publicada, já começaram realmente a rever as suas folhas de pagamento, e muitas, inclusive, já começaram a fazer essa análise do creditamento, quando, assim, tempos depois, veio essa questão de análise pelo STF, né, então, que a análise, ela não ficaria só em sede de legislação, de análise de legislação infraconstitucional, mas também das questões constitucionais atinentes aí a incidência ou não das contribuições sobre essas verbas. Com relação ao aviso prévio indenizado, não houve discussão, não houve, na verdade, a repercussão geral aí não foi reconhecida, né, então, o aviso prévio, ele foi, então, tornou-se aí a decisão definitiva, e Eduardo, por favor, vai me complementando, tá, que essa parte do judiciário é bem aí a sua especialidade. Então, não houve discussão, como não foi reconhecida a repercussão, entendeu-se aí por definitiva o caráter aí indenizatório dessa verba, não havendo mais que se falar em discussão sobre esta verba específica, inclusive isso já foi reconhecido por ato da Procuradoria da Fazenda Nacional, e, enfim, com dispensa de recorrer, e que esta seria realmente uma matéria que não estaria pendente de discussão. Porém, as outras 2 verbas, e várias outras que a gente já comenta na sequência, mas especialmente essas 2 que eu cito aqui, elas ainda estariam pendentes aí de uma decisão final do STF, que ainda pende de julgamento, né, ainda não foi julgado. Então, aí tem essa discussão, né, de como realmente vai ser avaliado, né, ou reavaliada, se será ou não reavaliada o caráter indenizatório pelo STF, ou não, né, então tem essa discussão. De outro lado, o que a gente vê na prática é que muitas empresas, realmente, com a necessidade de caixa e com essa necessidade de fluxo financeiro, até inclusive bem antes dessa situação de crise que a gente está vivenciando hoje, já estavam também se aproveitando dessas 2 verbas com base na decisão do STJ, né? Então, aqui, na verdade, entra uma análise de risco, realmente, assim, empresas mais conservadoras preferem ajuizar a ação judicial para também discutir essas verbas junto com as demais, e outras estão por já aproveitar na esfera administrativa, enfim, vendo aí, correndo, né, o risco de eventual questionamento das autoridades, tendo em vista que não haveria ainda uma decisão definitiva em sede de repercussão geral, né, fica aquela, assim, teria aí tem gente que alega que a decisão definitiva em sede do repetitivo seria suficiente, mas como houve aí o reconhecimento da repercussão geral, e há essa pendência de julgamento, né, Eduardo, se você quiser comentar um pouquinho esse ponto.
né, realmente, assim, em tese não estaria definitiva ainda a questão no âmbito dessas duas verbas e, portanto, realmente nos termos da legislação, da lei 10.522, que trata aí realmente das hipóteses de dispensa de recorrer pela Procuradoria e de reconhecimento pelos auditores fiscais da Receita Federal, com relação à constituição de crédito tributário e discussões administrativas, como não haveria esse reconhecimento definitivo, poderia sim ainda haver aí algum tipo de questionamento, tá? Eduardo, se você quiser falar um pouquinho dessa parte? Quero sim. Quero sim, não para corrigir, mas para complementar as tuas ideias, que estão absolutamente corretas. Quando você menciona na segunda verba, auxílio-doença, está compreendido aqui também o chamado auxílio-acidente, ou seja, no fundo, são aqueles 15 dias de remuneração que o empregador paga quando o empregado é afastado, quer por doença, quer por acidente, né? Isso também, então, está pacificado, apenas para não escapar a ideia de que isso compreende também o auxílio-acidente. Eu vou fugir do linguajar do advogado, porque senão isso vai se tornar cansativo para todos, e quero uma abordagem, peço licença para uma abordagem um pouquinho mais objetiva e direta. Tá? Eduardo, em relação ao negocinho, Oi, na verdade, assim, o RH, ele quer sempre saber o tamanho do risco que ele vai sofrer, se ele entrar por uma ação ou não. Então, vamos partir sempre desse princípio e fique à vontade aí. Realmente, se vocês puderem partir de termos mais leigos, vai ficar muito mais fácil para todo mundo. Claro. Eu acho que a gente tem que reservar este trololó próprio para o advogado para o processo judicial, né? Em relação ao aviso prévio indenizado, eu queria fazer uma observação que muitos já devem ter notícia. A Vanessa falou que, de fato, já há uma manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional no sentido de não recorrer mais nesta matéria e orientação para a Receita Federal não autuar, não cobrar mais quem não pagou a contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado. Então, 2 pontos. Primeiro, para o aviso prévio indenizado, muitos clientes, muitas empresas têm evitado a discussão judicial, porque além do gasto com o advogado, custos judiciais e a natural demora do processo judicial, pedindo uma opinião legal para o escritório de confiança e deixado de recolher a contribuição sobre o aviso prévio indenizado, independentemente de ação. Tá? Também, em relação ao aviso prévio indenizado, isso permitiria a compensação deste indébito dos últimos 5 anos. O valor é sempre importante, dependendo do número de empregados e o valor da folha de pagamento, né? Então, para o aviso prévio indenizado, aquele que é um pouquinho mais arrojado pode, apenas com base numa opinião legal, para se proteger e para apresentação aos auditores, especialmente, né, deixar de recolher e aproveitar-se do passado sem ação judicial. Com relação às demais verbas, essas 2 que a Vanessa apontou, embora já esteja pacificado no STJ, a Fazenda ainda resiste e levou a questão para o Supremo Tribunal Federal, então a ação é necessária. Para essas outras 2 verbas, se houver uma disponibilidade do contribuinte de deixar de recolher daqui para frente sobre aviso prévio e sobre os 15 dias de afastamento por doença ou acidente, é possível, sim, como disse a Vanessa, está sujeito à autuação, né?
mas o risco é bastante grande em relação ao passado. E mesmo aqueles que não tenham discutido essas questões e queiram discutir daqui para frente, temos que relembrar uma regra do Código Tributário, o artigo 170-A do CTN, que permite que a compensação daquilo que se pagou a maior no passado só pode ser feita ao final do processo judicial. Tá? Então, às vezes, num levantamento, você fala, poxa vida, eu tenho aqui um valor expressivo em relação ao passado, e o que fazer? Já posso compensar? Talvez não. Ou, se optar pela discussão judicial, não. Se for fazer no peito, está sujeito a uma autuação e aqueles problemas decorrentes, como impedimento de renovação de certidão e tudo mais. Tá, então, com essas observações, também acrescento mais um item aqui, que é a repercussão do aviso prévio indenizado no 13º salário, né? Em relação a este item, não há pacificação, a Fazenda ainda tem resistido. Tá? Então, é só sobre o aviso prévio mesmo, não sobre o aviso, o reflexo no 13º. Tá, com isso aqui, então, objetivamente, eu volto a palavra para a Vanessa, colocando aqui à disposição para comentar mais alguma coisa. Obrigada, Eduardo. Ótimos comentários. Márcio, eu não sei se você quer fazer alguma... Quero fazer uma colocação. Claro, por favor. Porque o Eduardo, ele tocou num ponto bem no finalzinho. Para vocês, do jurídico, esse é a nomenclatura, é o dia a dia. Mas para nós em finanças, ou para nós da empresa como cliente, é muito importante isso que o Eduardo colocou, que às vezes uma verba, em uma situação, você pode adotar uma postura, e a mesma verba, o mesmo código, numa outra situação, ela ainda não está definida. Então, para dar uma ideia para as pessoas da complexidade que é, e como que a gente acaba navegando mesmo, pisando em ovos, né? Porque a gente teve agora, se vocês me permitem, podem até complementar, eu estava lendo um artigo agora, semana passada, que com essa declaração de estado de emergência, da pandemia que estava ocorrendo, alguns tributos federais tiveram o seu vencimento, o seu pagamento, vamos usar a linguajar, né? O seu pagamento postergado, né? Porque em função da crise e tudo mais. Mas nem todos. A mesma verba, se ela foi descontada do funcionário, do colaborador, ela é devido ao recolhimento na data original. Então, são essas nuances, e o Paulo foi muito feliz em pedir para o Eduardo elencar o tom, a intensidade do risco de um e de outro, porque nós temos que estar muito atentos a isso. Às vezes, postergou, prorrogou a contribuição do INSS de março, que era devida em abril, para junho, mas só da parcela do empregador. A parcela que ele reteve, que ele descontou do empregado, do colaborador, essa é devida normalmente. Então, esses cuidados, são essas nuances que muitas vezes nós, desse lado, como empresa, tomamos INSS está prorrogado, esquece, estamos tranquilos. Não, tem que prestar atenção nos detalhes e nesses aspectos do que é valor que já foi retido, descontado do funcionário, esse daí o recolhimento seria devido, porque a ideia principal do governo foi não impactar o caixa das empresas com o pagamento regular dos tributos. Obrigado, Vanessa, um ótimo ponto. Doutor Eduardo e Vanessa, a gente tem uma pergunta aqui que foi feita pelo chat, do Gustavo, e aí ele se dirigia a vocês dois, mas fiquem à vontade, quem quiser responder, tá? O que ele pergunta a compensação não poderia ser efetuada mesmo antes do trânsito em julgado para temas pacificados no STF, STJ, afastando a incidência do artigo 170-A do CTN? Qual é o entendimento de vocês a respeito? Eduardo, se você quiser comentar, por favor. O artigo 170A já foi submetido a um enfrentamento na Justiça desde da sua edição,
e se sempre confirmou que é válida esta limitação, né, para só se autorizar a compensação após o trânsito em julgado. Mas a própria legislação que trata da compensação, basicamente, nós falamos do artigo 74 da Lei 9.470, que fala da compensação de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, inclusive os decorrentes de processo judicial. E nas restrições que está no próprio dispositivo legal, eles têm as hipóteses em que é vedada a compensação, que é proibida a compensação. Uma das principais proibições de compensação é antes do trânsito em julgado. E o próprio legislador diz o seguinte: aquele que compensar o tributo que julga indevido antes de decisão judicial, esta é chamada compensação não declarada. E a compensação não declarada não permite que se defenda na via administrativa de uma cobrança. Isso implica na inscrição do débito como dívida ativa, né? E a imposição de penalidade mais gravosa, a multa de 75, se eu não estiver equivocado, ela vai a 150%, e com uma possibilidade uma possibilidade até de representação para fins criminais. Nós sabemos aqui que pode haver um pouco de exagero nisso, mas também a Receita, também o Ministério da Fazenda não quer perder a arrecadação. E, às vezes, a medida que vem do lado de lá é muito dura, né? Vocês todos acompanharam que, desde de algum tempo, se vem falando com mais intensidade da criminalização decorrente da falta de pagamento do tributo retido. Isto foi mais aplicado recentemente em relação ao ICMS, mas vale também para a contribuição previdenciária, naquilo que se chamou, né, de apropriação indébita tributária. O Márcio bem observou, né, a contribuição previdenciária do empregado, retida do empregado. Se eu quiser deixar de pagar, reter e não recolher, eu estou sujeito a um problema sério criminal, né? Se eu quiser compensar em relação ao passado, eu necessariamente preciso de decisão judicial, né? E preciso de decisão judicial definitiva. O que algumas empresas, eu termino aqui essa observação, algumas empresas têm feito, a depender do estado do processo, feito a chamada execução provisória da decisão judicial. Então, o sujeito ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância e a Fazenda apresentou recurso especial extraordinário. Muito bem, é possível, segundo a legislação processual, você fazer uma execução provisória dessa sentença, tá? Mas nestas hipóteses, normalmente, a Justiça autoriza essa execução provisória, mas desde que se ofereça uma garantia. Não sei se eu respondi. Não, acho que respondeu super bem, Eduardo. Eu só faria, acho que uma complementação, que eu acho que é um assunto que a gente, na linha que a gente estava conversando no início da apresentação, que, assim, hoje em dia o que a gente mais vê enfim, colegas aí vendendo oportunidades, enfim, e teses e assuntos dos mais diversos, né? E esse realmente, assim, eu tenho escutado também em alguns debates, até em razão do estado de calamidade e tal, tentar se afastar a aplicação do 170A. Então, acho que é mais uma tese aí que tem sido surgida, né, dentre as várias que
surgiram aí em razão da calamidade, e realmente é um assunto que tem sido aventado, mas concordo com você, que eu acho que, enfim, por diversas outras vezes já tentou se afastar a aplicação e realmente ainda ela permanece, e principalmente aí a questão da previsão da 9430, né, especialmente com relação às penalidades para compensação considerada não declarada, né, que são bastante gravosas e realmente o risco aí é alto, né, então acho que não é algo que a gente recomenda que seja feito. Por isso que, na verdade, tem que ser muito bem avaliado, né, essa decisão de se entrar com a ação judicial ou não, ou eventualmente tomar o risco de aproveitar determinados créditos na esfera administrativa, porque realmente a ação judicial, ela tem um trâmite, né, por mais que agora com o processo eletrônico a gente tem visto que há aí uma agilidade, né, então, né, Eduardo, acho que teve uma ação recente aí que teve decisão, teve sentença, coisa de um mês, né, teve assim, a ação terminou muito rapidamente, né, então, assim, as ações, elas, principalmente essas que já têm recurso repetitivo ou repercussão geral, elas têm caminhado muito mais rápido, então, é diferente do que a gente falava lá atrás, de esperar o trânsito em julgado, que demorava 15 anos, mudava toda a administração da empresa, toda a diretoria, você não via aquela ação transitar em julgado, hoje não, né, então, assim, as ações estão tramitando muito mais rápido, né, então, por conta da segurança, né, que se tem aí com o trânsito em julgado, realmente, para alguns assuntos, a gente não sabe se realmente vale o risco, né, tem que ser realmente feita uma análise caso a caso aí da situação da empresa, de situação de caixa, e do crédito que está se querendo compensar, né, porque existem créditos e créditos também, né, acho que é um pouco por aí. Vanessa, uma dúvida, eu como empresa, como eu sei se eu tenho créditos ou não a recuperar? Porque eu vejo que a maioria não tem essa ciência nem de que essas leis existem e que você pode ou não recuperar créditos. Uhum. Olha, Paulo, o que a gente costuma fazer é uma análise, na verdade, assim, primeiro um bate-papo com a empresa, né, assim, do que ela, da atividade, a gente procura entender, principalmente, assim, com relação a créditos em geral, tá? Por exemplo, com relação especificamente à folha, né, que é o objeto aqui do nosso bate-papo, a gente vai analisar realmente vai pegar a folha, o resumo da folha, e vai analisar todas as incidências, né, então tudo que está sendo efetivamente sujeito à tributação, e a partir daí a gente vai fazer a análise do que a gente acha que daria para não tributar, né, que teria esse caráter indenizatório, ou que mesmo em razão de alteração legislativa, enfim, a gente teve umas alterações, que seria o próximo, um dos próximos tópicos, com relação à reforma trabalhista, e até a MP 905, que é a do contrato de trabalho verde-amarelo, né, que está para ser votada, tiveram aí algumas alterações, né, que também impactariam aí na questão do recolhimento ou não, né, das contribuições previdenciárias. Então, a gente faz toda essa análise com base na legislação e nas verbas que a empresa está sujeita aí a recolhimento na folha, e com isso a gente consegue opinar né, sobre, né, possibilidade ou não de se pleitear aí uma recuperação dos créditos no passado. Me dá uma licencinha só, Vanessa. Talvez o Paulo tenha buscado um outro tipo de esclarecimento. Quer dizer, bom, ok, do ponto de vista teórico, sempre nós vamos poder opinar se vale a pena, não vale, qual é o meio, se a jurisprudência definiu ou não, mas às vezes as áreas de RH, atoladas com toda a carga de trabalho, não tem ou tempo ou condição de fazer este exame de cada uma das verbas. Vale a pena ou não vale? Enfim, para chegar à seguinte resposta: vale a pena ou não vale a pena eu ir atrás disso? Né? Como é que eu apuro isto? A resposta é a seguinte: nós temos como sempre indicar quem faça esse tipo
caso a empresa não tenha condições de fazer este levantamento, né? Fornece os arquivos e nós vamos apontar, olha, tais e quais verbas, os valores são esses, corrigindo pela Selic, portanto, nós temos X a recuperar, né? Isto facilita quando a empresa não tem condições, porque, de fato, né, revisitar toda a documentação, todos os lançamentos é algo bastante trabalhoso. É isso, Paulo? Exatamente, esse é o dia a dia do RH ou de uma área de DP, né? A dificuldade de ter tempo para chegar numa conclusão a respeito disso. Até eu queria puxar o Márcio agora pelo seguinte. Márcio, por exemplo, dentro da Intel, que você ficou lá quase 14 anos, como o que ocorreria esse procedimento? Paulo, o que a gente adotava era normalmente explicar, a Vanessa mencionou isso, é muito importante, né? Muitas vezes você tem um processo implementado, e nós temos inúmeros sistemas de folha de pagamento, e às vezes nós temos um processo que na folha está correto. Se você só olhar o processo, aparentemente está perfeito. Mas muito da conversa com o jurídico, com a empresa que está prestando o serviço, e a gente fez muito disso, nós identificamos que certas situações não estavam contempladas. Então, o que estava contemplado estava correto, estava sendo tributado corretamente, mas havia nuances, e eu vou citar 2 exemplos muito rápidos. Às vezes você identifica um processo em que um apêndice desse processo não está devidamente refletido. É o seguinte, uma vez foi... E nós, finanças, contadores, nós vivemos das ondas da Receita Federal, do Fisco, de maneira geral. Então, eu lembro que eu teve uma época, Paulo, e todos, que a gente fornecia cartão corporativo. Estabelecia um limite de gasto e dava um cartão para os executivos da empresa a nível de diretoria. Isso perdurou no Brasil, a maioria de vocês é novinho, né? Mas isso perdurou alguns anos, uns 3, 4, 5 anos, sem nenhum tipo de questionamento ou sem nenhum tipo de problema. Até que o fisco começou não, isso daqui é um salário disfarçado, você está dando um valor fechado, mais 20 mil, mais 15 mil, isso daqui está caracterizado para nós como se fosse um salário. E aí tivemos que readequar todos os processos. Coincidentemente, estávamos fazendo um levantamento desse tipo, e isso não foi identificado. Porque como não transitou, e na hora da nossa explicação, nós identificamos e falamos, olha, além disso, tem isso. Tem esse cartão corporativo, não eram muitos, eram 5 ou 6 cartões à época. Então, assim, muito importante essa visão, olhar a folha, ver os processos, o que está transitando por lá, mas essa conversa que a Vanessa mencionou bem no início do nosso encontro, é muito importante, esse tete-a-tete, porque é dali que eles, a Vanessa, o Eduardo, eles falam, opa, me explica direito isso daqui, né? Me conta mais sobre isso. E aí que a gente fornece subsídios para que eles possam fazer um bom trabalho. E o outro, Paulo, que foi muito mais complicado, porque aí a magnitude era maior, foram também ondas da Receita Federal, era o carro, o veículo da companhia, fornecido não apenas para o pessoal de campo, que executava as tarefas, mas também para a diretoria, pessoal que utilizava o veículo apenas para se deslocar da residência para o trabalho e de retorno. E esse veículo também, mesmo para o pessoal de campo, no fim de semana, esse veículo permanecia com eles. Então, nós tínhamos um entendimento, havia uma tributação, mas como parte dessa análise, houve um redesenho completo e retroativo desse processo. Então, falando assim, tentando resumir essa parte, é muito importante esse diálogo, essa explicação para a área jurídica que vai nos assessorar nesses levantamentos. Muito importante. Então, as experiências que eu tive, Paulo, foram positivas nesse sentido. Nos fizeram enxergar, às vezes, apêndices, derivações de um processo que estava totalmente em conformidade, mas um apêndice, uma coisa que isolada, uma coisa de 300 funcionários, 6 tinham cartão corporativo. Então, aparentemente, nem seria material, né? Não seria significante.
mas era uma exposição da empresa, e a empresa acabou adotando, inclusive, a prática de cancelar esses cartões corporativos. Não sei se... A Vanessa, o Eduardo, por favor, fique à vontade para comentar sobre isso, dessa parceria que tem que haver com o cliente, com o RH da empresa. Fundamental. É fundamental. Paulo, eu gostaria de fazer uma colocação para o doutor Eduardo e a doutora Vanessa, mas caso o doutor Eduardo queira explicar primeiro a posição do Márcio, depois eu volto com a minha pergunta, por gentileza. Não, eu acho que é fundamental esta integração do advogado, da contabilidade, da controladoria, de finanças, da administração e de recursos humanos, não só para que a gente possa detectar exatamente onde está a oportunidade e onde está o risco, né? Como entender a dificuldade que cada um passa. É fácil você, como médico, dizer não beba, não fuma, não faça isso, não faça aquilo, se você não conhecer a atividade ou a situação de cada um dos seus pacientes. Recentemente, um cliente nosso, no tocante a essas verbas indenizatórias, transitou em julgado a decisão favorável e ele disse, bom, então agora vamos compensar. Vira-se ele e diz, olha, só tem um problema muito sério. Eu tive um problema aqui com os nossos arquivos e todos os DARFs do período da ação, a ação é uma ação de 2006, para vocês terem uma ideia, são 2006. Todos esses DARFs, de 5 anos para trás, ou de 2001 para frente, até 2010 ou 2000 e pouco, 2012, nós perdemos todos esses dados, nós não temos, nós não sabemos onde está. Então, amanhã nós vamos calcular este crédito, e se a Receita nos pedir para mostrar a prova do recolhimento, nós não temos. Depois de 10 anos de tramitação da ação, o trabalho do advogado é jogar no lixo? Não, não é, peraí. Vamos conversar e encontrar um caminho, e conseguimos, na Receita Federal, cópia dos DARFs desse período todo. Então, esta integração ela é fundamental. Ela é fundamental. Para o advogado e para a empresa e para o gestor da área de recursos humanos. Matusalém, quer seguir com essa questão? Gostaria, sim. Doutores Eduardo e Vanessa, após esse, como o Paulo colocou, né, o pessoal do departamento pessoal, não vou nem falar de RH, quem cuida disso é a administração de pessoal, é o departamento pessoal, né? Verdade. Que cuida propriamente desse trabalho. Então, para ser, mais ou menos, vir ao encontro do que o Paulo colocou, o Márcio também, enfim, esse levantamento, estabeleceu uma parceria com a empresa, vai se iniciar o levantamento. A empresa não tem braços, não tem mãos para fazer, como colocado aí. Iniciou o levantamento. Bom, identificou as verbas, identificou o período, pode retroagir a 5 anos, eu acho que é 5 ou 10 anos, depois vocês me complementam se for 5 ou 10, fez o levantamento, são 10 anos o decacional ou 5? 5 anos. Fez o levantamento e tal. Então, digamos que começou hoje dia 15/4 de 2020. Tá? Chegou na empresa, fez o levantamento a partir de hoje. Bom, identificou as verbas, fez o levantamento, fez a parceria, a empresa fez o levantamento. Aí, a partir de amanhã, dia 16, fala, olha, essas verbas aqui, a incidência dessas verbas X, Y, Z, dentro do que está pacificado, não está pacificado, enfim, aquilo que é entendimento, mas ainda está tramitando, vocês já podem compensar na folha de pagamento do mês seguinte. É pergunta, tá? Não concluí ainda, é só... Você já pode começar. Porém, do dia 14 para trás, ou do dia 15 para trás, nós vamos levantar os últimos 5 anos para trás, que é o prazo decacional, vocês precisam aguardar essa informação tá pacificada ou não.
ou você pode entrar com uma liminar e recuperando a partir do dia 15, a partir do dia 16, ou faz administrativo, ou faz uma liminar, e a liminar depois vai ser o judicial. Eu fiquei meio na dúvida se, a partir de hoje, eu posso fazer o administrativo e o passado, né, 5 anos para trás, e uma coisa é fazer administrativamente, a outra coisa é judicialmente. E no meio do judicial, ou, aliás, antecipando o judicial, tem uma liminar, uma medida cautelar. Eu queria que vocês dessem uma explanada nisso, porque ficou uma dúvida. Eu posso já ir fazendo administrativamente e tenho que fazer o judicial, ou só o administrativo resolve? E o passado eu tenho que aguardar? Isso eu queria uma explanação sobre isso, por gentileza. Ok, então, peço permissão para a Vanessa para... Fica à vontade, doutor. Para iniciar, diretamente, aviso prévio indenizado, identificou esta verba. Não quero perder tempo, gastar dinheiro com processo judicial. É possível recuperar administrativamente? Sim, é possível, não precisa nem de advogado. Bastaria você levantar os últimos 5 anos, né? Deixar de recolher daqui para frente o INSS sobre o aviso prévio indenizado, tá? Da empresa, né? Pago pela empresa, os 20%, e recuperar os 20% também sobre o valor do salário dos últimos 5 anos. Para isso, então, administrativamente resolve. Para todas as demais verbas, é necessário processo judicial. Bom, partindo então dessa ideia, imaginar então 15 de abril eu tomou-se a decisão de ir atrás disso ou de recuperar o passado. A partir de agora, então, temos que ter uma ação judicial, por conta daquilo que falamos há pouco aqui, dos riscos, autuação, compensação não declarada e tudo mais. Entra-se com uma ação judicial, pede-se uma liminar, ou uma mandado de segurança, ou uma ação ordinária, uma liminar, para não pagar mais daqui para frente em relação a todas as demais verbas. Vou exemplificar uma de valor importante, que é o terço constitucional de férias. Não quero pagar mais daqui para frente. Okay? Já no próximo recolhimento, com base na liminar, já se deixa de recolher sobre estas verbas. Em relação aos 5 anos anteriores, ou seja, desde 2015 até agora, isto vai poder ser apurado no final do processo. Não há necessidade de apurar agora. Não é possível, ou não há necessidade, para a decisão de ir discutir, eu saber o quanto que eu paguei a mais em relação ao passado. A importância de se ter ideia do exato valor é apenas para saber se vale ou não a pena a discussão judicial. Pô, eu só tenho um empregado que paga um salário mínimo por mês. Então, eu não mandei esse cara embora. Vale a pena discutir isso? Não mandou embora. Mas tem só o terço constitucional de férias. Quanto que vai dar isso aqui? Uma discussão dessa daqui vai ser... Nós vamos poder recuperar R$25 mil. O custo-benefício de uma discussão judicial vale a pena? Não vale a pena. Então, ter uma ideia do montante é importante para se ter essa ideia de custo-benefício, né? Mas não é importante para a ação judicial, já que o montante relacionado ao passado, nesse exemplo, a medida tomada a partir de abril de 2020 vai repercutir desde os pagamentos de 2015. O montante de 2015, exato, nós temos até o final do processo para saber o quanto é, e a partir daí compensar. Tá? Respondi, Matusalém? Respondeu, eu entendi perfeitamente. Para mim, ficou esclarecido. Eu só faria uma complementação, Eduardo, acho que está perfeita a sua explanação. Assim, tem o que a gente tem visto também, Matusalém, só para complementar,
Por exemplo, tiveram algumas alterações que foram trazidas aí pela reforma trabalhista, tá? Com relação, por exemplo, àquela questão de ajuda de custo, né? O que é considerado aí a questão das bonificações habituais, né? Que realmente foram aí expressamente excluídas de tributação pelas alterações lá do 457, tá? Então, assim, com relação a algumas verbas específicas aí, que tiveram aí uma alteração, ou enfim, acho, assim, na verdade, acho que até não foi uma alteração, mas talvez em algumas delas um esclarecimento com relação ao caráter salarial ou não da verba, tá? Com relação a estas, entendo eu que, havendo previsão, né, tendo essa previsão na legislação trabalhista, tá? E aí, Eduardo, você fica à vontade também para fazer o comentário, mas havendo essa alteração na legislação trabalhista, onde é excluída, né, do salário de contribuição, né, ou seja, não tem esse caráter salarial, né, algumas verbas, que nesses casos também se poderia aí eventualmente fazer esse levantamento administrativo e já iniciar aí uma compensação na esfera administrativa, mas o que a gente vê também é que algumas empresas ainda assim, já que elas vão entrar com ação para discutir uma determinada verba, já se discute tudo, tá? Para ter uma maior segurança, independente aí da questão da reforma, porque o que também se alega, tá? Estou fazendo uma ponderação, o que se alega é que, como as alterações promovidas elas são recentes, a jurisprudência trabalhista ainda está analisando essas alterações e a tributária, né, com o reflexo aí previdenciário, também está sendo avaliado, né, então, conservadoramente, o que a gente vê é que também muitos clientes, eles acabam decidindo por incluir também essas verbas, a questão das bonificações, seguro-saúde, odontológico, né, o auxílio alimentação, que é a ajuda de custo, né, paga em dinheiro, que tinha uma discussão no passado se poderia ou não ser feito, vale transporte, vale alimentação, enfim, todas essas verbas aí, citando de forma exemplificativa, preferem também por incluir estes assuntos nas ações, nessa ação que já vai discutir algumas verbas, então acaba incluindo essas também que foram aí trazidas, seja pela reforma trabalhista ou pela MP, a 905, que é a que trata do contrato verde e amarelo, que ainda está pendente de conversão em lei. Pessoal, só queria tentar contribuir um pouco, Vanessa e Eduardo, com o que vocês dois colocaram. Eu acho que foram colocações, todas elas com um nível técnico alto. Eu queria falar um pouco do que eu tenho visto as empresas e ajudado com alguns posicionamentos. Então, respondendo um pouco também ao que o Matusalém perguntou, a gente tem o seguinte: você tem dois cenários, aquilo que já foi aprovado, já está pacificado, que não deveria ter tido contribuição, e aquilo que está sendo discutido ainda. Mas com algum entendimento que, via judicial, em algum momento, isso vai se confirmar caso você faça uma compensação. Tem uma coisa que é, olhando muito sobre o ponto de vista da folha de pagamento, quem opera uma folha de pagamento, cada mês opera uma folha de pagamento, né? Então, você fecha a folha e, normalmente, olhar para trás nela é um pesadelo, né? Porque você tem que retificar um monte de coisa, a chance de dar diferença em algum evento. E mesmo que você faça a parametrização da sua folha, ou você tenha uma empresa especializada em fazer a parametrização da sua folha, como o ADP e outras empresas aí, isso dá muito trabalho. Então, assim, e é válido para todo mundo que está escutando isso. É importante, eu já fiz várias vezes, viu, Vanessa e Eduardo, esse trabalho com escritórios especializados, que por muitas vezes foram... a gente teve via judicial ou via administrativa, mas olhar esses dados e ficar antenado
em como a legislação tributária ela está mudando a favor de menos tributos e mais verbas de folha de pagamento, eu acho que é a grande riqueza que um trabalho desse traz. Porque, assim, no dia a dia, para a folha de pagamento, você tem uma série de coisas que você já tem que acompanhar. Não vou nem colocar em questão o momento que a gente vive hoje, porque você acorda com 2, 3 MPs novas a cada dia, e eu tenho uma preocupação grande, porque elas vão perder sua validade, e o judiciário, como fez em muitas outras oportunidades, vai julgar ignorando o momento que a gente passou. Então, acho que lá para frente a gente vai ter problemas, mas isso é pontual de agora. Agora, férias, o que o outro amigo, que me perdi o nome dele, que estava falando, que o pessoal chama de benefícios escondidos, né? Os americanos chamam de hidden benefits. Né? Então, esses benefícios escondidos, o método que a Receita vem ampliando de observar esses pagamentos e de incluí-los de taxados também aumentou muito, né? Então, a Receita talvez seja o órgão de maior tecnologia que a gente tem no Brasil. Ele cruza a informação que a gente nem acredita que eles cruzam. Então, juntando todas essas coisas, eu acho que você fica com 3 situações. Aquilo que já foi julgado, aquilo que está em discussão, e aí, se você quiser, se cada um de nós quisermos colocar isso numa via judiciária para reforçar essa tese, e aí, às vezes, recebe por uma liminar o direito de fazer, ou faz e deixa a fiscalização ver depois. E aquilo que foi mudado, porque a folha de pagamento é sempre daqui para frente, né? A folha de pagamento, você não muda a parametrização para trás. Então, se mudou alguma coisa hoje com referência a 2 anos atrás, você vai mudar daqui para frente. Esses 2 anos para trás precisam ser discutidos em alguma via. E aí, eu acho, Eduardo e Vanessa, que o ponto de vocês é super importante. E, Vanessa, eu vejo mais gente optando por colocar tudo em processo judicial, de uma forma a ter uma garantia maior, do que enveredando por processos administrativos. Pelo menos é o que eu tenho visto. Eu não sei aí, vocês que são especializados nisso, como é que está, o que vocês têm visto. Mas as empresas mais conservadoras preferem colocar ainda atos que tenham aí jurisprudências pacificadas dentro de processos judiciais que garantam de uma forma definitiva e não dê espaço para nenhuma discussão. Tem toda a razão, Fábio, você tem toda a razão. Nós dissemos há pouco que, tirando o caso do aviso prévio indenizado, que o risco parece ser menor de se deixar de recolher e de se fazer compensação, todas as demais, invariavelmente, os nossos clientes também preferem. Olha, tem dúvida? Eu estou com dúvida, mas existe algum fundamento? Sim, vamos ao judiciário, né? E depois da discussão vai ficar claro o que é devido, o que não é devido, o que eu posso aproveitar, o que eu não posso, né? Acho que o importante nesta reflexão é sempre pensar no seguinte: olha, eu tenho um universo de verbas que a justiça já definiu como indevida. Em relação a algumas delas, não há pacificação. É um raciocínio puramente financeiro que eu vou fazer, mas ele é importante em termos de consequência, acho eu. A cada mês que você deixa de tomar a medida judicial, você perde um mês do passado, né? Se você tem 5 anos para recuperar, então o terço constitucional de férias, se minha conta não estiver errada, de 2014, eu já não posso mais ir buscar esta recuperação, né? E quanto mais eu adio essa minha medida, eu vou perdendo um mês do passado. Concretamente, quem não tem condições sozinho de fazer isto, tem que buscar esta ajuda ou do escritório ou de parceiros,
sempre tomando um cuidado muito grande. Pretendo não ofender ninguém, mas existem muitos escritórios especializados em levantamento de crédito. Muitos deles sérios, muitos deles pouco sérios, né? Que... Como todo negócio, né, Eduardo? Como todo negócio. E, às vezes, colocam as empresas em grande risco. Então, se vou lá, eu levanto o teu crédito, vem cá, eu consigo lá na Receita, porque eu tenho amigos lá e tal. Daqui a pouco você está com baita num problema, né? Então, não sei se eu respondi, mas ter ideia agora do que... A recomendação exceto com aviso prévio, o caminho é o judicial. Em relação a estas outras verbas que a legislação trabalhista agora tem dado uma outra interpretação, os prêmios, as bonificações e tudo mais, muito bem. Na dúvida, vamos questionar judicialmente. Até que haja pacificação. Não, acho que é isso mesmo, Eduardo. Na verdade, é o que a gente tem visto, né, Fábio? Respondendo a sua pergunta, assim, a maioria dos nossos clientes acabam indo por esse lado mais realmente conservador, na dúvida, vai questionar uma, questiona todas, né? O valor é o mesmo, né, Eduardo? A gente não cobra por verba. É mesmo, não é por verba. Assim, cobra pelo trabalho, então, assim, você vai colocar uma, vai colocar 50, é o mesmo trabalho. Então, vale a pena, na verdade, como eu disse, as ações têm tramitado bastante rapidamente, aí comparado com o passado, né? Mas realmente, assim, vai muito do perfil, né? Assim, eu conheço algumas empresas que, até por necessidade de caixa extrema, acabam aí fazendo uma certa análise de risco, até pedem opinião do escritório e tal, e aí classificam aí, né, o risco, né, se está pacificado, se não está, se foi alterado pela legislação, não foi, e aí com base nisso acaba tomando a decisão, né, de ir para a esfera de compensação direta na esfera administrativa ou seguir pelo judicial. E aí nessa linha tem só o próximo slide, eu acho que a gente, né, Paulo, você falou que realmente passa rápido e passa bastante rápido mesmo, graças a Deus meu filho está quietinho, vocês não estão escutando os gritos dele, né, então, ele tá ali com o pai, não vai... Eu tô com o microfone fechado, o quanto você ameaçou. Brigando no meu pé. Mas ainda bem que eu já fiz o disclaimer antes, que realmente poderia termos uma questão aqui. Doutora Vanessa, se você me permite, só uma complementação, porque eu acho que o Fabiano, ele tocou num ponto, claro, em que é o calcanhar de Aquiles do administrador, uma coisa chamada passado. Não só nessas circunstâncias, Fabiano, que você mencionou, de você estar fazendo um levantamento, mas realmente essa questão de voltar, levantar, é a parte mais internamente, com os stakeholders, é a parte mais difícil, porque normalmente a empresa passou, empresas dinâmicas, e nos últimos tempos, em 4, 5 anos, você provavelmente mudou de plataforma, mudou de fornecedor de contabilidade, fornecedor de folha, sistema que você utilizava, você foi ampliando. E eu vou compartilhar uma experiência pessoal, foi em um dos levantamentos, de um dos aspectos, de uma das verbas, aparentemente, olhando a magnitude dos valores que foram transacionados, aparentemente era algo muito bom a ser buscado, a ser levantado, mas depois, nessa verba específica, Fabiana, a gente estava muito deficiente na questão dos arquivos, e arquivos físicos, porque nessa época ainda eram arquivos físicos, e nós tivemos um incidente, semelhante a um caso que o doutor Eduardo mencionou, nós tivemos um incidente em que foi perdida via física em uma mudança de escritório. O escritório mudou de localidade, e nós vamos descobrir o que está faltando quando a gente precisa, né? Acontece na nossa vida pessoal, acontece no trabalho. Quando você precisa daquilo que você vai procurar, tem aquela surpresa. Então, montar uma força de trabalho, ter alguns auxiliares, e o que nós fazíamos na empresa, nós contratávamos uma força dedicada, porque isso é outra coisa que a gente tende como administradores, por vezes,
deslocar parcialmente pessoas para um trabalho, e essa pessoa, ela deixa de fazer bem o trabalho que ela fazia e não consegue auxiliar, e aí depois a gente fica dando trabalho para a doutora Vanessa, doutor Eduardo, porque eles ficam, cadê o material? Estou precisando disso, você me prometeu para essa semana. Então, um aprendizado é o seguinte, se vale a pena, identificou, tem uma magnitude, a gente contratou uma força específica, 2 pessoas, 100% do tempo dedicado, trancados nas salas, eram arquivo morto gigante, trancados lá dentro, fazendo levantamento, com auxílio, orientação e supervisão, mas olhar o passado realmente é um desafio, mas muitas vezes esse desafio, ele vale extremamente a pena. Desculpem meus 2 centavos, Vanessa, doutora Vanessa, por favor. Imagina, são sempre bem-vindos seus comentários, Márcio, por favor. Não, então, nessa assim, o próximo slide era justamente falando aí um pouquinho, mas vou passar rapidamente, que é essa questão da compensação pela via administrativa, né, hoje, basicamente, a gente tem 2 sistemas que estão sendo, que existe na legislação de compensação e na instituição normativa, que é a 1717, a 17 de 2017, 2018, agora fiquei na dúvida, que era muito 17 aqui, e basicamente eles dividem, né, 2 regimes de compensação, que é empresas que já utilizam o social, seguindo aquele cronograma, e as que não utilizam, né, então, as que utilizam, basicamente, elas poderiam fazer a compensação cruzada, que a gente chama, né, com débitos de tributos federais, com créditos de contribuição previdenciária e vice-versa, e as que não utilizariam, ou não utilizam ainda, não poderiam. E mais, né, na verdade a legislação ela diz mais, ainda que a empresa já utilize, os créditos e débitos, eles têm que vão ser compensados, eles têm que ser posteriores, né, tanto o débito quanto o crédito tem que ser posterior à implementação do e-social. Né, então, essa é uma restrição, assim, na verdade, uma questão aí que foi imposta pela legislação, e caso não seja observada, também a hipótese aí de compensação, a compensação ser considerada como não declarada, e está sujeita aí às penalidades que a gente já comentou, podendo, né, realmente aí dar bastante dor de cabeça para a empresa se não for observada. Mas uma discussão que surgiu e que, assim, a gente vai comentar brevemente, mas, assim, que surgiu, na verdade, agora, na verdade, já vinha sendo discutida desde dessa alteração da legislação, que foi em 2018, tá? Que trouxe essa possibilidade, né, como todos sabem aí, a unificação dos tributos federais, né, a administração dos tributos aí pela Receita Federal, que eram INSS e Receita, foi feita aí a unificação em 2007, lá atrás, que foi com a criação, a instituição da Super-Receita, mas não era possível, né, naquele momento, e por muitos anos, não foi possível essa compensação cruzada, né, ela só foi viabilizada realmente depois de muita briga e muito pleito aí dos contribuintes em 2018, tá? Então, com essa alteração da legislação, e também das instituições normativas da Receita, mas realmente tem essa restrição, e uma discussão que surgiu, agora ela já existia, mas assim, agora veio com mais força por conta aí da crise, realmente tentar afastar essa restrição do social. É um assunto novo, assim, não tem precedentes, na verdade, assim, algumas empresas já estavam discutindo, mas é um assunto até, assim, bastante difícil, porque é uma previsão legal, né, então, assim, o legislador, ele optou por fazer uma restrição, e então, como a gente diz aqui, é brigar contra o texto de lei, né, a gente, um cliente específico nos pediu para entrar com essa ação judicial, por extrema necessidade de caixa também, ele tinha muitos créditos, ele tem muitos créditos tributários de tributos federais, e a gente entrou e está aguardando decisão, né, então, assim,
é uma discussão interessante, porque a gente acabou construindo aí uma argumentação, né, Eduardo, mas é um assunto ainda que a gente tem que esperar realmente para ver como o judiciário vai se posicionar, e no caso aqui, especificamente desse cliente, tinha uma peculiaridade que os créditos, eles eram, apesar de os créditos serem compensados, eles serem anteriores aí à implementação do social, eles eram objeto de discussão judicial. Então, a origem, né, assim, eles foram, apesar do período de apuração ser anterior, a gente tem uma argumentação que a origem efetiva, ela se deu aí somente quando do reconhecimento efetivo, do trânsito em julgado da respectiva ação, né. Então, é só também aí um assunto para mencionar, porque eu sei que, assim, também é objeto aí de discussão em diversos grupos aí. Eu não sei se algum de vocês também já tinha ouvido falar dessa discussão, mas só para pontuar, não sei se o Eduardo quer complementar ou pontuar alguma outra questão com relação a esse assunto específico. Não, eu quero apenas traduzir em uma frase tudo que você disse corretamente para o seguinte: isto aqui só deve ser objeto de preocupação para quem quiser compensar créditos de tributos federais contra débitos de contribuição previdenciária. E aí o E-Social é limitação. Para esse tema, primeiro, né, compensar créditos decorrentes de pagamento indevido a maior de contribuição previdenciária, não tem limitação. Tá? Fundamentalmente é isso. Perfeito. É isso mesmo. Uma consideração. Oi, pessoal, boa noite. Poderia fazer uma pergunta? Não sei se já foi falado. Meu nome é Fábio. Eu sou coordenador de Alergisa, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Eu estou olhando aqui, eu entendi mais ou menos, né, o que vocês colocaram, embora, né, eu acredito que isso é um conhecimento de profissionais que têm um extremo conhecimento na área fiscal, com cruzamento de dados na parte de folha de pagamento, né, que seria talvez o mais indicado, podem até estar me corrigindo nesse sentido, né. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito da redução da alíquota do SAT, e eu perdi, desculpe, mas eu não sei se eu não entendi, mas eu não entendi direito, até que vocês colocaram um pouco no e-mail, que eu me interessei bastante. Falar um pouquinho sobre a recuperação da contribuição adicional de 10% sobre os depósitos de fundo de garantia, nas demissões de justa causa. Hoje, antes a gente fazia os 50%, recentemente agora passou a ser 40%, deixou de recolher 10%. É referente a esses 10% que não estão sendo mais obrigatório? Desculpe, isso mesmo. Se eu estou sendo leigo. Não, você está correto, você tem toda a razão. Aquele adicional sobre o fundo de garantia, a chamada multa do fundo de garantia, que era de 50, era 40 mais 10. Isso, 40 mais 10, agora é 40. Agora é só 40. Mas, se você quiser recuperar o passado, você precisa de ação judicial. Ah, tá. Eu preciso de uma ação, eu preciso ativar uma ação com o advogado da área trabalhista para recuperar, só que é isso dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos, isso aí. Ah, perfeitamente. Eu imaginei que seria isso. Ok, perfeito. E como que tem sido a jurisprudência nesse sentido? Já tem algum entendimento geral do STF? Está tendo ganho nesse sentido? A jurisprudência não vai bem. Ou não vai bem, e agora eu vou me conter aqui para não entrar muito na parte chata do direito, na parte técnica, que é chata para chuchu. Chata, inclusive, para mim. Eu também odeio isso. O primeiro fundamento dessa discussão era no sentido de que a teoria da consumição do fato gerador. Olha que bacana. O fato gerador desses 10%, de cobrança desses 10% adicional, já havia sido consumido pelo tempo. Ele foi criado adicional para compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos do passado. Sim, eu sabia disso. Então, olha, compensou, encerrou?
não pode cobrar mais. Eu acho que foi uns 10 anos submissão do fato que gerador. foi colocado, né? Antes não era também. Isso. E aí, esta jurisprudência, então, as primeiras ações foram ajuizadas com esse foco, com esta linha de discussão, e a jurisprudência não é boa. A maior parte das decisões é desfavorável, não tem posição ainda, especialmente do Supremo, mas é desfavorável na sua maior parte. De um tempo para cá, essa discussão ganhou corpo com um segundo fundamento, de que, em sendo uma contribuição especial, fundada lá no artigo 149 da Constituição Federal, né, não existia ou não existe na legislação previsão para esse tipo de base de cálculo. Tá? Este é um novo fundamento que tem sido usado, mas a jurisprudência ainda não sinalizou, né, mas torna a discussão bem mais forte, mais robusta, com esses dois fundamentos. Entendi. Uhum. Doutor, eu não sei se o Fábio me perdoa, você concluiu? Eu só queria que você falasse um pouquinho também, eu não sei se vai dar tempo, sobre redução da alíquota do SAT. Como que é isso que vocês colocaram, né, no e-mail? Como é que funciona isso? Pode deixar, eu vou passar rápido. A gente está aqui nos slides, eu já posso antecipar aqui um pouquinho essa deixa eu só ver aqui, essa discussão. Na verdade, assim... Doutora Vanessa, eu poderia encaixar duas perguntas aí nessa do Fábio? Claro, por favor. Aí a doutora e o doutor, assim, em relação não ao Fundo de Garantia, não ao SAT, enfim, em relação ao primeiro assunto, né, que aviso prévio, enfim, as outras verbas vão ser analisadas na folha, voltando 5 anos e tal, existe ações já ganhas, se existe, em média, qual tempo? Eu sei que é horrível fazer essa pergunta para advogado, é horrível, é que nem pedir para centroavante se ele vai fazer o gol ou não, é difícil, não perturba o cara, deixa ele lá, é que nem perturbar advogado, cutucar, doutor, vai sair? Pronto, é matar o dia do advogado, ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, que o tempo aqui parece o tempo do Einstein. Bom, então, mas aí uma pergunta, existe ações lá daquelas outras informações, da folha, aviso prévio, tantas as outras verbas, as quais vocês bem colocaram aqui, se existe ações já ganha, se existe um tempo, me perdoe até de falar em tempo, eu sei que é loucura falar em tempo no Brasil, em tempo judicial, e até em qual instância ela chega, cada verba pode parar numa instância. São essas minhas perguntas, me perdoe. Eduardo, se você quiser dar a sua opinião, por favor. Olha, já tem muitas transitadas em julgados, nós lá no escritório já encerramos várias ações favoráveis, né? O cliente já recebeu, já está compensando, nós já recebemos no horário, está tudo certo. O tempo de maturação dessas discussões, no início ele é mais longo, mas depois que engrena, o juiz adora julgar casos que já estão pacificados. Então, nós temos ações, Matusalém, que em 2 anos estão encerradas, dessas matérias, em relação a essas verbas que já há pacificação. Tá? Não, está indo bem mais rápido, Matusalém, tá? O judiciário tá... Não se preocupe com esse tipo de pergunta, que assim, a gente tem esse tipo de pergunta diariamente, né? Assim, vai ser eliminado, vai sair ou não vai sair? Então, assim, é o que a gente está acostumado todos os dias aí. Essa pergunta, obrigado, doutora Vanessa... Obrigado, doutora. Obrigado. Essa pergunta só pede para aquela, eu vou ganhar? É verdade. É verdade. Mas, oi, gente, a Regina, só para complementar,
com esses processos eletrônicos que tem hoje, e aliás, até talvez com essa quarentena, que daqui a pouco vai passar de ser quarentena, ser sextena, ser anuena, não sei, mas o Poder Judiciário está pensando nisso. Eu acho que ele deve estar ciente de que quanto mais eletrônico for o sistema, melhor. Então, por isso que as ações vão cada vez mais andar mais rapidamente, até porque fica muito mais fácil você colocar um processo no sistema, no sistema do TJ, que a gente chama de estágio, que o juiz pode consultar, a gente hoje fica em cima do pessoal para olhar, do que aquela barriga no balcão, embora a barriga do balcão de advogado sempre vai ter que ter, porque mesmo o processo eletrônico, uma coisa que a gente faz muito é ir lá despachar com o juiz e fazer ele lembrar de olhar o nosso processo. Então, eu acho que o tempo de processo vai começar a ser menor, então por isso que os resultados talvez sejam mais rápidos de ser visualizados. Era isso. Não, perfeito, Regina, obrigada pelo comentário. Fábio, voltando aí a sua questão aí do site, né, agora é o nosso Gilhart, né, na verdade, o ponto que a gente traz é até, na verdade, não tanto jurídico, porque aqui realmente é feito um levantamento, realmente, estabelecimento da empresa, com relação a todos os empregados, o enquadramento desses empregados, tem uma posição, na verdade, a legislação do FAP, né, então, do fator de acidente previdenciário, para fins de grau de risco, né, de estabelecimento de grau de risco e cálculo, né, aí da contribuição previdenciária, já havia um entendimento que deveria ser feito individualizado por estabelecimento, né, então cada estabelecimento teria aí que ser analisada a atividade que era realizada, então isso já havia esse entendimento, que foi um entendimento também que havia bastante discussão no passado com relação àquela questão do que é atividade preponderante, então, o SAT, o antigo SAT, teria que ser calculado aí com relação à atividade preponderante realizada pela empresa, e o que se via, né, o que se vê, na verdade, das empresas é que são várias, as empresas realizam mais de um tipo de atividade com diferentes graus de risco, né, e aí a Receita Federal, mais recentemente, até eu cito aqui essa solução de consulta, que é de abril de 2018, ela vem, na verdade, não deve ser analisada apenas aí a questão da atividade que está lá no objeto social ou que está inscrita no código CNAE do cartão do CNPJ, mas efetivamente as atividades que são realizadas pelos empregados, porque muitas vezes os empregados são alocados no estabelecimento mas eles exercem funções mistas para mais de um estabelecimento, então teria que ser feita essa segregação para que o grau de riscos fosse efetivamente identificado aí, realmente com base na atividade realizada e não apenas com base no que está escrito no papel ou que está escrito no cartão do CNPJ. E isso seria um trabalho de revisão, né, administrativa, que é feito, inclusive, com parceiros nossos aqui do escritório, para realmente se verificar, né, se haveria a possibilidade de um reenquadramento aí, inclusive retroativo, né, da alíquota que vinha sendo recolhida aí do SAT, enfim, agora da Gilhart. Então, é nesse sentido aí a análise, mas realmente se aplicaria para aquelas empresas que possuem diversos estabelecimentos, diversas filiais, e que realmente com um rol de atividades bastante diversificado e que poderia haver essa diferenciação aí entre o grau de risco, né, e aí, consequentemente, a aplicação aí das alíquotas, que basicamente hoje vai de 1, né, vai de meio, né, a 3%, e aí analisar uma possível aí recuperação, uma economia nesse sentido. Pessoal, a gente está bem próximo de estourar o tempo, então eu queria primeiro agradecer, né, a doutora Vanessa,
o Márcio pela participação e o doutor Eduardo. Eu acho que foi uma discussão muito rica e muito técnica, bem cheia de detalhes, e isso é muito importante para o nosso público. Queria rapidamente ver se vocês têm um minutinho aí de considerações finais, se querem fazer uma rodada de despedida, né? Mas já quero deixar de verdade os agradecimentos por terem dedicado aí 1h30 para a gente. Acho que foi muito importante e passo a palavra para vocês e em seguida para o Paulo. Bom, primeiramente, então, eu também agradeço muito essa oportunidade, foi muito bom para mim, também esse diálogo, essa troca de ideias, porque discutindo a gente vai reforçando também as próprias convicções. Vocês todos são muito agradáveis, as perguntas foram sempre muito bem aceitas, e gostaria, se houver uma nova oportunidade, de ser convidado novamente. Doutora Vanessa. Eu também, Márcio, Paulo, Regina, enfim, a todos também fica aqui o meu agradecimento. Acho que foi uma conversa aí, um bate-papo aí entre colegas, né? Foi muito agradável. Acho que realmente a gente, com essas discussões, a gente sempre está aprendendo, enriquecendo e realmente fortalecendo as nossas convicções. E então, para mim também foi excelente o debate, super à disposição aí. A gente vai compartilhar aí essa apresentação para vocês, eu mando para o Paulo, fiquem à vontade aí para, enfim, questionamentos, dúvidas adicionais. Assim, acho que tinha um outro ponto para a gente abordar, mas acho que, essencialmente, o que a gente tinha trazido para a discussão foi bem debatido e discutido, mas se tiverem qualquer outro assunto, enfim, com relação a essas medidas novas que foram anunciadas pelo governo, qualquer dúvida, eu sei que Paulo já comigo, que vocês já vêm debatendo, mas a gente também se coloca à disposição aí para esclarecimento de quaisquer dúvidas que vocês tenham. Bom, eu também, pessoal, para mim foi enriquecedor. Eu acho que foi... Eu não conhecia a doutora Vanessa, o doutor Eduardo, nem a doutora Regina, que também participou. Queria agradecer ao Paulo e à Regina pelo convite. Eu tenho sempre um olhar muito crítico, presente e futuro, como finanças exige da gente. O nosso país, ele tem milhares de leis, regulamentações, muda a todo dia, muda o entendimento, e as oportunidades estão aí. Como administradores, como gestores de recursos humanos, eu acho que nós, principalmente diante das situações que virão no nosso futuro, agora nos próximos meses, eu acho que nós temos uma oportunidade, uma contribuição que nós podemos dar às empresas em que nós estamos dedicando o nosso salário, a nossa contribuição, o nosso esforço, que nós possamos realmente olhar com um pouco mais de atenção, porque pode ser, para algumas empresas, eu não tenho o menor receio de afirmar isso, gente, para algumas empresas pode ser o sinal verde ou o sinal vermelho da existência, em face de tudo que está acontecendo, ter uma oportunidade de se creditar, de se recuperar de gastos, ou parar de pagar, de gastar, eu acho que é uma questão de sobrevivência nesse nosso futuro que está aí desafiador, que vai nos engrandecer, que vai nos fazer crescer e buscar sermos criativos e mais arrojados nas nossas decisões. Uma boa noite a todos, foi muito legal, muito bom mesmo. Agora, para finalizar, agradeço aos doutores aí pela participação. Teremos outras oportunidades aí de entrar na parte jurídica, tanto do RH, dentre outras coisas que... Hoje o grupo é um grupo com 1.561 pessoas de RH. Então, você imagina que dúvidas no dia a dia não faltam, né? Então, estaremos em breve juntos aí para uma nova rodada de entendimento aí. Agradecer a todos. E esse debate vai estar gravado, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês através do YouTube ou através de uma das redes sociais nossas internas, para que outros tenham qualquer tipo de dúvida. E vou compartilhar o e-mail dos senhores, porque caso alguém tenha uma dúvida mais direta, pode acioná-los de forma individual e particular. Agradeço por tudo e muito obrigado.
Muito obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, Regina. Obrigado.